Passaporte da vacina. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Quer saber como isso funciona? Como você pode fazer o seu e, principalmente, para que ele funciona? Relaxa, se acomode aí no seu lugar, porque é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço a sua ajuda para que esse vídeo chegue em mais pessoas. É simples, basta curtir ele aqui embaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade e recomende ele para mais pessoas. Há pouco tempo, a discussão, assim que começou a pandemia e o isolamento social, era se nós teríamos uma vacina para a proteção contra a Covid-19. Os meses foram passando e, em tempo recorde, nós tivemos não apenas mas vários imunizantes comprovados como eficazes na proteção contra o novo coronavírus. Rapidamente, os países foram se organizando para garantir as suas doses e imunizar as suas populações. Aqui no Brasil, como sabemos, não foi diferente. E no começo de 2021, nós já tivemos os primeiros cidadãos sendo imunizados contra esse terrível vírus que fez e continua fazendo milhões de vítimas pelo mundo. Com o decorrer da vacinação, como se não bastasse a politização em volta dos imunizantes, nós tivemos o crescimento de grupos que se negaram a tomar qualquer uma das vacinas disponíveis. Claro que as fake news também tiveram um papel fundamental na hora de estimular a desinformação país afora. O líder da nossa nação, o presidente Jair Bolsonaro, também saiu falando por aí em voz alta que não se vacinou. Inclusive, isso repercutiu de forma muito negativa no exterior e ganhou ainda mais projeção negativa na Assembleia Geral da ONU desse ano. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro, o seu país será o último brasileiro a se vacinar, porque ele quer ser um exemplo para todos os brasileiros. Seja lá o que isso significa, não dá para não afirmar que isso também influenciou milhares de brasileiros a não se vacinarem. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando da demissão de trabalhadores que não querem se vacinar. Já tivemos vários casos assim e isso deve se tornar algo frequente a partir de agora. A questão é que com a vacinação em andamento, criou o grupo dos vacinados e dos não vacinados. E para impedir o aumento no número de contaminação pelo vírus por aquelas pessoas não vacinadas, foi criado o passaporte da vacinação. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Mas antes, é claro, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. O passaporte da vacina ou passaporte da vacinação foi uma forma encontrada por algumas autoridades para estimular a população a se imunizar contra a Covid-19. Vale lembrar que as vacinas estão sendo aplicadas de forma gratuita e você precisa levar apenas a sua identidade e, em alguns casos, o comprovante de residência. Com vários brasileiros já vacinados e com um controle maior sobre a contaminação pelo vírus e a redução dos óbitos e internações hospitalares, as cidades estão começando a flexibilizar as regras sanitárias. E com isso, estão permitindo shows, feiras, aberturas de restaurantes e shoppings, por exemplo. Mas ainda assim, vale destacar, os cidadãos precisam usar máscaras e higienizar as suas mãos com frequência. O passaporte da vacina funciona como mais uma espécie de barreira de proteção para garantir que, além dos cuidados de higienização, a pessoa também esteja vacinada ao entrar em um estabelecimento. Lembrando que nenhum dos imunizantes possui eficácia de 100% contra o vírus que causa a Covid-19. E mesmo vacinado, você ainda pode ser infectado. Mas as vacinas disponíveis ajudam você a não ter os casos graves da doença e também diminui as chances de você morrer. Olha só como é importante se vacinar. O passaporte da vacina poderá ser obrigatório em alguns eventos e facultativo em outros. Isso vai depender das normas que serão criadas. E se engana quem acha que esse passaporte é uma ideia aqui do Brasil. Na verdade, existem outros países onde é permitido entrar nele somente se você tiver o comprovante de vacinação. Por aqui, como nada costuma ser simples, tem gente usando o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal de 1988 para falar que o passaporte da vacinação é inconstitucional, porque, segundo eles, impede um dos direitos fundamentais, que é o direito de locomoção dentro do território brasileiro. O sagrado e famoso direito de ir e vir. Só que o que essa minoria não percebeu é que a vacinação, nesse caso, é uma forma de preservar a vida. E o passaporte foca não apenas no sujeito, mas também no coletivo. E para fazer parte do coletivo, é preciso adotar medidas que preservem a vida de todos. Países como Itália, Estados Unidos, Portugal, França, Israel, China, Japão e Dinamarca são exemplos de nações que já adotaram o passaporte da vacina. E em muitos desses países, medidas mais rígidas como essa já fizeram com que a economia voltasse a crescer.
já que as atividades econômicas voltaram com força. Alguns países nem cobram mais a utilização de máscaras, e o número de transmissão é tão pequeno que os hospitais já não estão lotados como antes. Todos esses resultados vieram após a vacinação em massa da população. E naturalmente a cobrança do passaporte da vacina para entrar nesses países é algo importante, porque eles não querem voltar a perder a briga contra o vírus. Aqui no nosso país, alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Ceará e Bahia já estão cobrando o passaporte em alguns lugares. E isso deve se espalhar pelos outros estados com o tempo. O passaporte da vacina ainda pode ser um tema sensível para alguns, mas é uma realidade. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, lugares coletivos como pontos turísticos, estádios, restaurantes, cinemas e conferências são exemplos de lugares que exigem o passaporte. Então, como eu sei que isso é importante, e também para o nosso vídeo ficar bem completo, eu vou te falar como você consegue emitir o seu passaporte da vacina em poucos minutos. Alguns estados estão criando seus próprios aplicativos e métodos de validação da vacina. Eu vou usar novamente o Rio de Janeiro como exemplo. Por aqui, a caderneta de vacinação e o papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde servem como comprovantes. Mas para não ficar por aí andando com o papel de vacinação e correr o risco de perdê-lo, uma outra alternativa que está sendo bastante usada por aqui e que também é usada em outros estados é o aplicativo Conect SUS, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como funciona. Eu vou deixar o link mostrando como o aplicativo funciona aqui embaixo na descrição. Mas de forma simples, você consegue saber a data que você tomou as doses, o lote do imunizante, o lugar onde você foi vacinado e até mesmo o código do profissional de saúde responsável pela sua vacinação. Esses dados aparecem automaticamente no aplicativo após alguns dias da sua vacinação. Sem falar que ele é um aplicativo oficial do governo, juntamente com o sistema do SUS. Então eu espero que essa nossa conversa aqui tenha sido útil para você. Eu espero que a gente também passe logo por tudo isso e volte com a nossa vida normal o quanto antes. Aproveita que você chegou até aqui e se inscreva no nosso canal, porque eu sempre estou aqui trazendo dicas de finanças, economias e direitos que você tem como cidadão. Os nossos encontros são sempre assim, rápidos e objetivos, assim como os conteúdos que os nossos redatores escrevem lá no nosso site. Sendo assim, se você já se inscreveu no nosso canal e curtiu esse vídeo, clique em um desses conteúdos que estão aparecendo aí na sua tela para você continuar se atualizando aqui com a gente. Eu encontro você em um desses vídeos. Até lá!